Ei, esse tá pensando algo, está planejando algo. Vamos tirar essas ideias do papel. Vamos tirar. Vamos colocar elas em prática. Não basta você pensar. Amanhã eu vou fazer isso, depois outra coisa. E o outro dia o que você faz? Nada. Então, vamos colocar essas ideias no papel sim, mas vamos tirar ela do papel e colocar elas em prática. Tudo na nossa vida precisa de objetividade. Não adianta você planejar e você, no momento de fazer, você tem medo do que dizem, do que vão achar, do que vão pensar. Você tem que pensar, você tem que planejar, mas colocar em prática. Todo início tem medo. A gente pensa, vai dar certo? Mas enquanto você ficar com medo, o medo vai aprisionar os seus pensamentos e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque ninguém nasce sabendo, mas precisa de uma oportunidade para iniciar.